Tem muita gente sem acesso à internet ainda, muita gente sem acesso à educação, saúde, qualidade, sem as coisas básicas. E eu falaria muito da educação porque influencia na forma que a gente está se relacionando na sociedade hoje. Então, se a gente for parar para ver, que a gente está vendo uma sociedade que tem cada vez mais tecnologia, a galera com o celular, só que tipo de galera que está tendo esse acesso? Que galera é essa? Eu não quero que a galera, vamos dizer assim, aqui de Caxias, seja só usuária de tecnologia. Eu quero que elas usem a tecnologia para produzir coisas. A galera acha que eu sou Nina. Eu sou Ana Carolina. Né? Quando eu falo assim, Ana Carolina, o pessoal fica assim, que é Ana Carolina? Você? Mas você não é Nina? Porque Nina virou um nome também. Tipo, até então, Nina era um apelido. Nina virou nome, pessoas colocaram o nome dos seus filhos de Nina. Então, assim, é um nome também. Então, a galera acha que é o meu nome de fato, mas é Ana Carolina. Essa é a primeira vez que alguém faz essa pergunta, porque normalmente a galera fala assim, ai, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Normalmente não fazem essa pergunta da Ana criança. Olha, por ser aqui de Caxias, mesmo não tendo ido a muitos lugares quando eu era mais nova, fiquei muito na Baixada, muito em Caxias mesmo. Mas como a minha família é de professoras, então minhas mães, assim, minha avó, minhas tias, minha mãe, são todas professoras. Mas ninguém é da área de exatas. Mas como tinha muitos livros em casa, quando eu não estava brincando, eu estava lendo. E aí eu lembro que nos livros, teve um livro de viagens que eu li, que é uma coisa muito aleatória, quem fica lendo livro de viagem, né, explicando viagem pelo Brasil. Aí eu falei, caraca, tá aí, quero trabalhar viajando. Mas assim, eu já queria ser cientista, então eu falei assim, será que cientista trabalha viajando? Bom, não sei. Isso foi naquela época. Quando eu decidi fazer computação, ser cientista, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu tinha menos do que isso quando eu achava muito legal, né? Então são fases. Eu achava muito legal as experiências, o Dexter lá, o desenho do Dexter, ele explodiu o laboratório, mas consegui solucionar o problema. Eu achava muito legal essa bagunça, eu achava muito legal você desmontar coisas. E aí quando eu era mais 3, 4 anos, eu gostava muito já de desenhos assim direcionados para isso. E eu comecei a ir para a creche com 8 meses, porque como a minha mãe me tinha que trabalhar, meu pai nunca foi uma pessoa presente. Então, minha mãe falava assim, vou levando ela, deixando ela na creche, enquanto for fazer o meu trabalho. Então, acho que tudo isso influenciou para eu gostar muito do ambiente de aprender coisas. Aí, beleza. Chegou essa fase, nessa escola não tinha um laboratório, mas tinha os lugares que eu ficava fazendo isso. 3, 4 anos, e aí com 8 anos eu falei assim, mãe, quando eu crescer, eu quero andar igual aquelas pessoas. Aqui em Caxias tinha um laboratório de ciências biológicas no caminho para a escola. E eu via a galera de branco, com óculos maneirão, só que, mãe, eu quero andar daquela forma, mamãe, eu quero ser cientista. E eu vi o Dexter, eu via os desenhos que era sempre o óculos e o jaleco branco. Claro, graças a Deus a gente não trabalha assim, pelo menos nossa, imagina. Tem que trabalhar assim, a ciência hoje, que eu vejo divulgação científica, assumir um outro papel, que não é só ciências exatas também. Mas foi por aí, eu já gostava disso. Eu achava muito incrível as coisas explodindo, mas sendo solucionadas. Eu achava muito incrível os erros acontecendo, no final tinha sempre um aprendizado, tinha sempre uma lição de moral. Uma coisa é você ser criança e ter sonhos, e outra coisa é o caminho que você vai percorrendo para chegar a esse sonho. E aí o meu caminho foi fazendo uma coisa muito mais maravilhosa, de contatos, de lugares que eu conquistei, de projetos, de prêmios, de várias coisas que eu fico assim, caraca, você já fez muita coisa, você já deu aula, você já falei, gente, pois é, eu achava que minha vida que eu ia ter conquistado todos os meus sonhos aos 22 anos. Porque é o que a gente pensa, coloca sempre uma data, né, limite, como se após aquela data você não fosse conquistar mais nada. Então eu fico muito feliz de que eu não tenha parado nos 22 anos em tudo que eu estava imaginando, achando que, opa, resolvi, agora vai ser só uma linha reta. Porque eu aprendi que é muito mais divertido as linhas não serem retas e as coisas não serem tão certinhas. Olha, algumas pessoas dizem que eu sou workaholic, não é isso. Eu não sou. A grande questão é que eu acredito que o que eu contribuo, a forma que eu consigo contribuir para a sociedade é com o trabalho.
trabalhando com educação, trabalhando com ciência. Não teria como eu fazer nenhuma outra coisa que conseguisse ajudar a sociedade de alguma forma. Então, eu penso que trabalhar com educação, trabalhar com jovens, trabalhar com idosos, trabalhar com a minha avó, ensinando ela a programar, trabalhar com ciência, me ajuda a entender qual é o futuro que eu quero. Porque o futuro não é só meu, é para todo mundo que está convivendo comigo nessa terra. Então, eu vejo que esse trabalho de compartilhar não é, eu não vejo, na real, não vejo nem como um trabalho, eu vejo como uma necessidade. Pelo menos para mim é uma necessidade. Então, quando as pessoas perguntam, os projetos que você tem? Eu falei, gente, os projetos que eu tenho é porque eu vejo que eles precisavam existir, eles precisam existir. Se vai ser comigo ou não, eu não sei. Mas eles precisam existir e alguém precisa liderar e iniciar isso. É engraçado que no meu primeiro período na faculdade, tinha um professor que falava, você tem certeza que você quer fazer computação? Porque você fala muito. A galera de computação é muito não sei o quê, tímida, é uma galera mais estereótipos, né? Então tinha professores que falavam, cara, você fala muito, você quer fazer computação? Porque você tem... Falei, mas não necessariamente por eu falar muito quer dizer que eu vá para a comunicação. Mas eu ficava nessa dúvida porque as pessoas questionavam muito. Eu fiquei assim, cara, peraí, por que eu tenho que me enquadrar numa caixinha que colocam os cientistas, os programadores, os cientistas da computação, engenheiros, que eu tenho que ser essa caixinha e eu não posso ser eu mesma dentro da área? Então, eu comecei a perceber, e isso era uma coisa que me incomodava muito na escola. Eu estudei a vida toda aqui em Caxias. Eu tinha muita facilidade de entender as coisas rápido. E tinham pessoas ao meu redor, amigos, que não tinham essa facilidade. Então, eu procurava ver uma forma de explicar para eles e explicar em casa. Só que quando eu comecei a fazer os projetos que começaram a, de fato, ter alguma diferença na sociedade, eu comecei a me incomodar porque eu chegava em casa, conversava com os meus amigos, com a minha família, e eles não entendiam o que eu estava fazendo, que eu estava construindo um robô super maneiro, que eu estava aprendendo a fazer códigos de reconhecimento facial, porque para treinar, estava aprendendo a treinar algoritmos que reconhecessem não só rostos brancos, mas diversos rostos negros, principalmente, que é uma dificuldade. E ninguém conseguia entender a importância disso. E eu falei, cara, aí eu dei 3 passos para trás ao longo da minha vida. Eu não tenho nenhum problema em parar e vamos começar de uma outra forma. Acho que é bom que é uma qualidade. Eu acho que eu nasci velha, então quando você nasce velha, você tipo, não, tudo bem, vamos dar paciência, vamos devagar. Então, mas eu comecei a pensar, eu falei, cara, o que vale eu estar estudando, pesquisando essas coisas, tudo isso sendo muito maneiro, se eu não consigo me comunicar com as pessoas que convivem comigo? Tem alguma coisa errada. Então eu comecei a pensar formas de explicar o que eu faço primeiro de uma forma que fosse acessível para as pessoas. E aí vem muito a educação que eu tive baseada em ciências humanas, porque a minha família toda é da área de ciências humanas. De você respeitar, de ler muito, de ser muito crítica, de estudar muita filosofia. E não só a filosofia que a gente está acostumado a estudar na escola, mas a filosofia africana, que diz muito sobre cultura, diz muito sobre família, sobre ancestralidade, sobre você respeitar essa ancestralidade. Você procurar ver a origem das coisas antes de você achar que você está criando e revolucionando. E eu tenho umas questões com palavras da inovação, porque parece que você está criando algo muito novo agora, sendo que há anos atrás isso já foi criado com outro nome, de outra forma, em outro lugar, e você não sabe. Então eu comecei a pensar, falei, não, eu preciso ver uma forma de explicar isso. Eu decidi não usar roteiro, não estudar sobre formas fáceis de você comunicar para as pessoas. Falei assim, eu vou usar a minha forma de falar e vamos ver o que vai dar. Então, a galera acabou curtindo assim, o uso de gírias, eu faço muitas brincadeiras desse uso de gírias com os nomes formais da computação, com os conceitos formais da computação. O ato de você programar é como se você estivesse fazendo um bolo, é uma receita de bolo, mas ninguém mostra essa receita não mostra assim, a prática, você vê, faz total diferença. Para um cientista, principalmente, você precisa observar antes de você fazer qualquer coisa. E aí eu fiz isso com a minha avó. Eu peguei e falei, vó, vamos fazer um bolo. E essa ela vai entender o que é o meu mundo dentro da computação, o básico de algoritmo.
Então, para ela, foi sensacional. E aí eu fui jogando isso para diversas formas. Aí sim, eu fui estudando muito mais como a sociedade se relaciona, o dia a dia das pessoas, do que necessariamente a computação. Porque isso é uma coisa que eu já gosto de fazer, eu já estudo. Então, eu tive que me desafiar do outro lado, que é o lado mais humano. A galera espera sempre uma história, não, porque o que aconteceu foi no dia 20 de abril, eu levantei e falei, cara, aconteceu uma coisa na minha vida que eu falei, não, vou compartilhar tudo hoje. Tipo, gente, infelizmente não tem uma história muito emocionante para contar, mas eu diria que assim, eu sempre gostei muito de compartilhar. Então, eu lembro que eu comecei a usar o Facebook, comecei a usar ele errado, na verdade, em 2011 que eu entrei no Facebook. Mas aí no Facebook eu usava muito para compartilhar coisas assim do meu dia a dia com a computação e com a informática. Ou compartilhar notícias. Então, eu comecei a usar o Facebook muito para compartilhar notícias para as pessoas do que eu achava legal. Porque o que eu achei mais incrível quando eu entrei no Facebook, o que eu não acho de forma alguma mais incrível hoje, por isso que eu não uso tanto, uso mais o Twitter, era ele perguntar o que eu gostava de saber e o que eu gostava de compartilhar, o que eu gostaria de compartilhar. Então, eu comecei a compartilhar muito nas redes sociais. Eu era a pessoa que na escola já criava grupos de estudo online, algum fórum, alguma coisa para compartilhar os materiais. Então, assim, não teve um marco, mas o que eu posso dizer que eu acho legal também de contar a história é que eu sempre gostei de fazer isso. Então, nunca tive problemas em ideias, vamos dizer. Não vou contar ideia para você porque você vai roubar a minha ideia. Gente, desde criança eu sei que ideia é ideia e ela só é alguma coisa quando você executa ela e quando ela consegue fazer alguma diferença, quando você vê ela em execução. Então, eu sempre gostei de fazer isso. Então, para mim, só está sendo a diferença, está sendo as plataformas que eu uso. Mas eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas e compartilhar e contar o que eu tô fazendo e perguntar o que as pessoas estão fazendo. Então, não tem um marco, mas também é legal dizer que eu sempre gostei de fazer isso. Então, para mim é muito natural o que as pessoas chamam de produzir conteúdo e compartilhar conteúdo. Para mim é como se eu sentasse com meus amigos e começasse a conversar com eles alguma coisa. É tipo... Esses dias eu tava visitando uns amigos de infância, que são irmãos já. E a gente tava vendo um DVD que a gente foi no programa da Xuxa quando a gente era criança. E eu fazendo esforço no cabo de guerra, eu tirei uma foto justamente deu. Falei assim, esse é a vida adulta. É esse esforço, essa cara. Assim, cara, tem muitos momentos. Fazer um TED, porque eu sempre assisti TED, eu sempre gostei de TED, eu sempre, tipo assim, caraca, que maneiro você ir para um lugar contar histórias ou falar de coisas que você acha que vai conseguir contribuir para o mundo de forma mundial, assim. Então, o momento do TED, quando eu fui convidada, primeiro eu correspondi pra menina assim, você tá de brincadeira comigo? É uma piada? E a menina riu e falou assim, não, cara, tipo, a gente quer que você participe, mas você tem agenda e tal. Eu falei, caraca. Assim, até eu chegar lá, eu ficava apreensiva, eu não dormi direito no ônibus, fiquei muito, muito ansiosa de fazer. Então, foi um momento que me marcou muito por ser algo, um lugar que eu sempre admirei e de fato estava ali. Teve o fato da primeira viagem internacional, porque eu acho que isso tem um consenso. Quando a gente entra na universidade e trabalha ao mesmo tempo, a gente tem sempre que estar seguindo ali direitinho de que, não, tem que me formar. Quando eu me formar, eu começo a fazer as coisas legais. Vou tentar fazer uma viagem internacional. Vou estudar o inglês. Então, eu consegui fazer isso antes, muito inglês pelo YouTube do Duolingo e meter na cara com os professores, assim. Eu cheguei a fazer um curso em um desses lugares de idiomas, só que não deu para continuar pagando, mas eu fiquei amiga da professora e a professora me deu aula um pouco logo depois, me ajuda sempre que eu tenho dúvidas até hoje, então assim, caminhos. E aí, viajar para a Califórnia, tem 2 momentos dessa viagem. O momento de receber a notícia, porque eu não acreditava que o meu projeto ia conseguir passar. Então, eu fiquei feliz quando eu recebi a notícia, eu estava no laboratório. E aí, a gente viu o e-mail, só que eu não tinha visto o e-mail com tudo pago. Fiquei feliz, né? Ainda não tinha visto que eu tinha ganho com a bolsa. Pô, vou fazer a vaquinha hoje, meu Deus, meu Deus. Aí meu professor, cara, vê se você não ganhou com a bolsa. Eu ganhei com a bolsa, aí eu comecei a chorar. Eu falei, cara, a minha primeira viagem internacional, eu falei assim, gente, eu não posso ficar gastando a minha sorte no universo assim, não. Primeira viagem internacional vai ser com tudo pago pra Califórnia, pro evento da Apple. Tipo, eu tava assim... Eu tava assim, Deus, calma. Você me mantém aqui,
com os pés no chão, mas eu cheguei em casa, já tinha mandado no grupo da família e já tava todo mundo assim, meu Deus, garota, mas como é que você arrumou? Eu falei, gente, eu mandei o projeto e o projeto passou. Eu fiquei assim, eu fiquei numa ansiedade. Minha família não tem essa vivência de viagens internacionais, então eu fui pedindo, tirando dúvida. A galera falou, cara, você vai passar pela alfândega dos Estados Unidos, entrega o papel, só responde o que eles falaram, não fica rindo. A minha mãe preocupadíssima. Olha, você não fica rindo pra cara de segurança não, porque, lá não é Brasil não, não sei o que. Eu fui, arrumei mala emprestado, casaco emprestado, era tipo... Quando eu cheguei lá, como eu fazia desse laboratório, participava desse laboratório da Apple, a gente tinha a carta de convite. Quando eu cheguei no aeroporto de São Francisco, eu não estava sentindo mais minhas pernas, eu tive que sentar, porque eu falei assim, cara, eu realmente estou aqui, eu voei esse tempo todo pra cá e estou aqui. Eu era a única menina negra com a equipe do Brasil, com a galera do Brasil, e nesse universo Apple Developer Academy eu era a única negra. Eu fiquei assim, porque eu mandei a foto de todo mundo pra minha família e minha mãe, você é a única negra no lugar? Meu Deus, minha filha. Eu falei, mãe, agora que a senhora falou, que eu olhei ao redor, eu falei, caraca. Tinha outros negros, mas de outros projetos, de outros lugares, de outros... Então, assim, foi marcante porque eu falei, cara, olha o que eu tô, onde eu tô, o que eu tô alcançando, mas o que eu posso retornar para fazer outras pessoas alcançarem isso. Tudo na minha vida é muito difícil de conseguir. Então, quando as coisas acontecem, eu fico surpresa, apesar de as pessoas ficaram assim, mas você tá surpresa com o quê? Porque a sua determinação, só que eu falei, gente, mas não é assim, não, eu posso ter determinação, mas eu não sei, tenho certeza se vou conseguir fazer aquilo. Então, eu digo esses momentos de viagens muito marcantes. O momento que eu me formei no ensino médio por conta da minha família, que todo mundo sempre lutou muito para terminar escola e faculdade. Eu sei que foi muito difícil porque eu acompanhei como foi difícil para minha mãe fazer faculdade, já tendo 3 filhos, porque eu sou a mais velha. Então, eu tomava conta dos meus irmãos para minha mãe fazer faculdade no sábado, porque ela trabalhava durante a semana. Então, eu sei como foi difícil para todo mundo. A minha avó estudou tarde. Minha avó tinha 42 anos. Já tinha 6 filhos. Com a professora virando para ela e falando assim, eu vou te reprovar. Por nada. A minha avó é a pessoa mais incrível que... Eu acho que todo mundo deveria conhecer minha avó. Ela é muito incrível. E momentos dentro de casa, momentos de família, eu não consigo escolher um. Porque todo momento que eu tô com eles é um momento, tipo... de calma, entendeu? Eu tô ali com os meus cachorros, eu tô em casa, a galera fala assim, você gosta muito de ficar em casa? Eu falei, gente, eu gosto, porque eu quase não fico. Então, quando eu fico em casa, é a oportunidade que eu tenho de estar ali com eles. Cara, quando a gente começa a fazer trabalhos, assim, profissionais, sendo jovem e sendo negra, porque, assim, tem uma questão de você ser jovem e negro. Quando você sendo jovem, já é muito difícil as pessoas te ouvirem e pararem para te ouvir e te dar voz. Jovem negro, mais difícil ainda. Então, eu tô muito feliz que eu tô vivendo uma era do ecossistema onde muitos jovens negros estão sendo ouvidos, ter a voz, saca? Não é protagonista. Ele não é somente um participante de algo que está dando protagonismo para uma empresa ou para um legal. Não, é protagonista. Somos protagonistas. Ter o trabalho reconhecido é você agradecer a ancestralidade por eles terem percorrido todo um caminho para ajudar a gente a ter voz e ser reconhecido hoje. Porque muitos dos nossos não foram reconhecidos como deveriam ter sido. Então, a gente ser reconhecido hoje, ter a nossa voz, a galera parar para ouvir a gente, para eles que estão vivos de alguma forma aos nossos lados, é assim, meu trabalho valeu a pena, minha trajetória valeu a pena, porque tem esses jovens estão sendo ouvidos e estão sendo reconhecidos. Então, eu penso assim, reconhecimento é o que ajuda a continuar a fazendo. Porque quando você não é reconhecido, você continua fazendo, mas com menos tesão, né? Menos paixão pelo que você está fazendo. Mas quando você começa a ser reconhecido, você fala assim, não, calma aí. Faz diferença o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. O que eu diria, e de fato, assim, diria muito, porque isso é algo que tem feito muito bem para mim, enquanto jovem, para os meus amigos jovens, é que, assim, cara, a gente não tem como resolver todos os problemas do mundo. E é necessário que tenha problemas no mundo para poder existir pessoas para resolver e para poder existir desafios. Cara, primeiro a galera parar de achar que
quando você chega na quebrada, quando você chega nas favelas, nas comunidades, seja periferia, seja a palavra que der para isso, quem tá no asfalto, quem não mora nesses lugares, achar que tá revolucionando. Veja bem, dentro da periferia, dentro das quebradas, das favelas, já tem gente fazendo projetos, já tem gente revolucionando, já tem gente ajudando quem tá ali. E além, a gente falar para essas pessoas que acham que estão... Olha, me dá aqui sua mão, eu fui responsável por você. Que isso, responsável por você? Não. A gente acreditar que a gente vai além do que a gente está conseguindo atingir e contribuir para as pessoas da nossa comunidade. Porque existem outras periferias, em outros estados, em outros países. E além é isso, acreditar que a gente pode passar dessas barreiras. E principalmente acreditar e pensar que a gente pode passar dessas barreiras, mas não estando sozinho. Porque a gente precisa de se unir com pessoas, a gente precisa de equipe, a gente precisa de galera com a gente. Eu não diria bonde, a gente precisa de amigos por perto, para a gente conseguir ultrapassar as barreiras. Então, e além das quebradas, é acreditar nisso, é que você consegue, é que você vai conseguir, e sabendo que tem gente se espelhando em você. Que a sua força, a sua determinação, a sua trajetória está inspirando alguém sem você saber. Então, pensar que, cara, peraí, em algum lugar eu estou inspirando alguém, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu vou sempre me atentar a pensar como que eu posso fazer chegar nessas pessoas que eu estou inspirando. Então, ir além não é ir sozinho não, cara, você tem que ir com uma galera, sabendo que você está sendo referência para outras pessoas e principalmente pensando em como que você vai fazer outras pessoas chegar e ir além junto com você. Então, o ir além do lugar que a gente vive é muito importante você pensar, levar pessoas com você, pessoas diferentes e pensar como que você faz isso depois, porque a gente envelhece, né? Eu preciso plantar essas sementes agora. Então, ir além é isso, é você plantar sementes. Você não pode achar que você vai sozinho, que você tem que ser o único e você tem que ser o cientista. Não, eu sou uma cientista em meio a um monte de cientistas do Brasil que já estão fazendo um monte de diferença. Essa é minha sina, sendo mano, nós domina. Sinto e ponho na rima, vim pra resgatar autoestima. Pra nós informação, heróis informação. De bamba bambata, do terreiro ao tamborzão, vai!